Estudiosos internautas, vamos agora ver os 3 identificadores sintáticos. Identificadores sintáticos nos ajudam a reconhecer os polos determinante e determinado nos textos. Sempre uma expressão, uma palavra, um grupo nominal, uma oração determina uma palavra de outra oração ou da mesma oração. Mas a verdade é que falar ou escrever é determinar nomes e verbos com determinantes em forma de palavra, grupo nominal, oração reduzida ou oração desenvolvida. A regência, a concordância, a colocação nos ajudam a reconhecer esses 2 polos. Hoje nós vamos ver a regência, que é um hábito já internalizado entre os comunicadores, entre os falantes de uma comunidade, de se iniciar os complementos de certas palavras com uma preposição definida ou com o introdutor zero. E vale a pena ler de novo. Regência é o hábito que se internalizou entre os falantes de uma comunidade de se introduzir um determinante integrante, que é um complemento, né, de uma palavra com uma preposição definida ou com introdutor zero. Bem, vamos adiante. Assim, o identificador sintático da regência realiza-se com o introdutor preposição ou com o introdutor zero. Encarado desta maneira, esse introdutor deve ser considerado uma marca. Que marca? É um sinal de que ali começa um determinante e, ao mesmo tempo, aponta qual palavra é o seu determinado. Daí, identificador sintático. A regência, a preposição, vocês vão ver isso, nos ajuda a ver qual a ligação que tem uma palavra com a outra. Aquela que começa com preposição, ela é determinante. De qual palavra? Da palavra que exige aquela preposição. Vamos ver, assim, os exemplos depois vão deixar bem claro. Está aqui. Paulo encontrou o quê? Olha o símbolo da regência. Este símbolo significa eu preciso de um complemento, sem preposição. Ei-lo, está aqui. Paulo encontrou o quê? Os discos. Ora, este termo aqui, abraçado pela chave, é complemento verbal, é complemento deste verbo, sem preposição. Não temos preposição e de fato está sem preposição. Então eu tenho certeza de que esse os discos é complemento deste verbo, já que sei que ele precisa de um complemento sem preposição. Já no outro exemplo, aparece o verbo precisar. Paulo precisa de um cofre. Opa, precisa de um cofre, né? Bom, mas vamos lá ao nosso assunto, ao nosso compromisso. O verbo precisar tem o hábito de reger a preposição de exigir um complemento que comece com preposição de, e está aqui a preposição de. E este sintagrama diz, eu sou complemento de precisa. Já que é verbo, sou complemento verbal. Já que temos uma preposição encabeçando, é um objeto indireto. Aqui, eu sou complemento desta palavra, que é um verbo. Sou complemento verbal, objeto direto porque não temos preposição introduzindo. Tá? No trato da regência, torna-se importante reconhecer quais as principais preposições que podem atender à demanda de determinantes regidos, os complementos. Vamos ver então se aparecem as preposições. Olhem, preposição, introdutor universal de determinante. Preposição de fato é encabeçador, introdutor, começador de determinantes, de complementos, de advérbios, mas a preposição está aí como introdutor, termo trazido para o nosso ensino pela neopedagogia, está sendo adotado agora já em todo o país. Isso é muito bom para o SES, Centro de Estudos Gramaticais, e para vocês que estão nos acompanhando. Bem, mas vamos ver.
preposição introdutor universal de determinância. Por que universal? Porque pode estar introduzindo um determinante em forma de palavra, em forma de grupo nominal, em forma de oração reduzida ou em forma de oração desenvolvida, como vocês vão ver mais adiante ou já viram. Preposições essenciais, aquelas que sempre são preposições. Tá? Nós temos o a quando invariável, com, contra, de, em, para, por. Estas costumam introduzir complementos verbais ou complementos nominais. E temos aquelas que introduzem advérbios, termos acessórios, ante, até, desde, entre, perante, sem, sobre, trás. A verdade é que essas aqui são consideradas preposições, porque sempre são preposições. O a quando é invariável, né? É claro. E por, quando não é verbo, por, evidente. Muito bem. Então, sempre são preposições. Essas são as essenciais. As acidentais, aquelas que são, de vez em quando, né? Como diz aqui, eventualmente são preposições, né? Conforme, como, segundo, consoante, mediante, durante, né? Essas palavras podem ser, por exemplo, como, pode ser o verbo comer, pode ser uma conjunção também, conforme pode ser um adjetivo, segundo pode ser numeral, consoante pode ser um substantivo, mediante também pode ser um adnome, durante pode ser adnome também, né? Muito bem, essas são as preposições acidentais. Eventualmente são preposições. Locuções prepositivas. É a preposição composta, feita de mais de uma palavra. Termina por de ou por a. Observem bem esse detalhe. Antes de, depois de, perto de, longe de, em virtude de, embaixo de, em cima de, a fim de, por causa de, apesar de, contrariamente a, favoravelmente a, né, devido a. São preposições compostas, evidente, feitas de mais de uma palavra, né? Muito bem, vamos ver. Preposições combinadas ou contraídas. Bom, nós temos o a, que forma ao, aos, a com crase, as com crase, né? De, que pode se combinar e formar do, dos, da, das, dum, duma, dele, dela, etc. Daquele, daquela também, né? Em, que veio do in latino, e aí desse in pegamos apenas o n, tá? No, nos, na, nas, num, numa, nele, nela, naquele, naquela, etc. Por, que em latim era per, né? Pelo, pelos, pela, pelas, né? São as combinações. Essas aqui são todas combinações. Aqui temos combinação, mas aqui já temos contração, crase, né? Muito bem, vejamos ainda regências claras. Há palavras que têm assim uma regência clara, né? Preciso de, desconfio de, né? Sonhei com. Preposição assim bem clara, habitualmente usuais, né? Aqui vocês podem ler que o texto vai dizer exatamente isto. Olhem, confiar em. Quem é que não sabe que confiar rege em? E aqui este símbolo significa esta palavra precisa de um complemento com preposição em, introduzido pela preposição em. Desistir de, desistir de. Esta palavra precisa de um complemento regido pela preposição de, voltar a, sonhar com, etc. Mais preposições que regem preposições definidas, né? Preciso de, concordar com, desfazer-se de, crer em, e assim, vamos ver se há mais. Aludir a, aludir a, necessidade de, já é um nome, né? Existe necessito de e necessidade de também. Nome também rege, não é só o verbo. Acesso a, né? E aqui, rege preposição a. Portanto, todos solicitam determinantes que regem uma preposição. Esse P significa preposição. E introduzido por preposição, é claro. Portanto, todos solicitam determinantes introduzidos por preposição. Regem, esse símbolo significa preciso, rege, um complemento iniciado por preposição. Vamos prosseguir agora. Introdutor zero.
há certos termos que não exigem preposição, se ligam diretamente ao verbo, por exemplo, como é o caso do objeto direto, o predicativo, e o sujeito jamais vai ter preposição, porque preposição é indício de subordinação e sujeito jamais será subordinado. O verbo, sim, se subordinar o nome de um sujeito e vai dizer alguma coisa e com ele concorda. Bom, fazem parte da regência clara também os verbos que exigem determinantes integrantes sem preposição, que a neopedagogia os tem como complementos verbais com introdutor zero. São os transitivos diretos, né? A gramática tradicional classifica esses verbos de transitivos diretos e o seu complemento de objeto direto. Exemplifiquemos. Olha aqui. Esse símbolo significa eu preciso de um complemento sem preposição. Está aqui, encontramos os documentos. Está aqui o complemento sem preposição no começo. Viste o professor? Está aqui o complemento sem preposição, já que este verbo exige. Lembre-se que esse sintagrama aqui, essa ponta da seta, foi sugerido por este símbolo, né? Rasgaram um contrato sujo. Aqui, quero um complemento sem preposição no começo. De fato, não temos preposição no começo. E esse complemento tem forma de grupo nominal. Aqui um nome, núcleo, que forma um grupo nominal trazendo dois adnomes, tá? Regência erudita. Na língua portuguesa figuram alguns verbos que exigem complementos com preposição alternativa, podendo modificar o significado de acordo com o introdutor adotado. Pertencem a este grupo certos verbos que nós vamos apresentar. Nós temos certas regências que não são usuais no meio popular. Por exemplo, assistir ao jogo, ninguém diz. Vou ao colégio, todo mundo diz vou no colégio, né? Mas a gramática, assim que ensina a língua padrão, ela exige que se siga uma linha, aquela oficializada pela gramática, né? Então vamos ver algumas regências eruditas. Vejam bem, assistir a um bom espetáculo é ver um bom espetáculo. Assistir os feridos do acidente é prestar ajuda aos feridos do acidente. Sem preposição significa isto, com preposição a tem outro significado, né? Aqui, aspirar um bom posto significa desejar um bom posto, com preposição a. Aspirar um gás tóxico, respirar um gás tóxico, né? Então, muda o significado de acordo com a regência. Visar ao comando da turma e visar os papéis. Visar ao comando é com preposição a, é desejar, né? Sonhar com aquilo. E visar sem preposição é assinar, rubricar, tá? Muito bem, são regências alternativas. Declinar do privilégio especial é recusar o privilégio especial. Declinar os nomes dos contribuintes, citar ou mencionar o nome dos contribuintes. Estão vendo como muda o significado? Chegar ao sítio, regência erudita. Chegar no sítio, regência popular, com preposição em e a. Claro que nas redações oficiais tem que cuidar que a exigência é que se adote esta, a erudita. Obedecer ao chefe. É a regência do verbo obedecer. Obedecer ao chefe, o povo usa, mas na hora de escrever, muito cuidado. Na hora dos concursos, né? Birregência. Há verbos que são bitransitivos, isto é, que precisam de dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Eis alguns. Mostrar algo a alguém. Olhe, objeto direto, complemento verbal sem preposição e o complemento verbal com preposição. Mostrar tem estas duas regências. Quero um complemento sem preposição e outro com preposição a. E aqui estão os dois, aqui e aqui. E na numeração é 3, 3. Tanto objeto direto como indireto recebem o número 3, o código 3. Certificar alguém de alguma coisa. Certificar alguém de alguma coisa. Interessante que aqui deveria ser certificar, porque preferir
depois vai aparecer. Nós vamos ter que trocar aqui e colocar certificar. Certificar. Mas vai ser feito isto. Pagar o salário ao funcionário. Pagar o quê? A quem? Birregência. Complemento verbal sem preposição e complemento verbal com preposição a. Perdoar o erro ao juiz. Está aqui um complemento sem preposição e outro com preposição a. Interessante. Esses que regem preposição a são verbos preparados para terem crase depois, se aparecer um nome feminino com um artigo no lado direito, né? Isso nós vamos ver mais adiante. Preferir, aqui está o preferir. Vejam bem a regência do verbo preferir. Preferir o livro ao disco. Ó, preferir o livro ao disco. Nunca preferir o livro do que o disco. A gente tem uma tendência de colocar o do que. É a. O verbo preferir rege preposição a. É a regência erudita, evidente. Aqui. Preferir o livro ao disco. Aqui. Preferir ao livro o disco. Ficou outra mensagem agora, porque está aqui aquele que tem a preposição a, que poderia ser substituído pelo do que, preferir do que o livro, o disco, né? Mas, claro, do que não se usa. Ó, nunca preferir do que, é preferir a, né? Muito bem. Preferir ao livro, o disco. Só trocamos a ordem, né? Objeto indireto colocamos antes e o direto depois. Tá? Ficou outra mensagem, pela sintaxe da colocação. Lembrar o menino de que devia apresentar-se. Lembre-se que a preposição é introdutora universal do determinante. Aqui temos um determinante em forma de oração desenvolvida que começa com que. Mas está aqui a preposição, ó, preposição de. Verbo lembrar quer dois complementos. Um com preposição de e outro sem preposição. Lembrei o menino, preenche esta lacuna sem preposição, de que devia apresentar-se. Ah? Lembrei o menino de que deveria apresentar-se. Este de que preenche esta lacuna com de. Certifiquei o visitante de que lá estava o mapa. Olha, certifiquei o que? Olha esta lacuna. Certifiquei o visitante sem preposição de que lá estava o mapa. Um complemento em forma de oração desenvolvida. Um complemento em forma de oração desenvolvida. Preposição de introdutora universal de determinante. Aqui o determinante tem forma de oração desenvolvida. Vamos ver mais exemplos. Regência na pronominação. Regência na pronominação. A fidelidade pronominal exige muita atenção. Se o pronome que vai substituir um nome, e esse nome teria preposição tal, o pronome que vai substituí-lo vai ter essa preposição tal. Esta é a técnica, esta é a função do pronome. Adotar, trazer para dentro da oração o nome representado pelo pronome, mas sempre adotando a preposição que o nome teria. É isso que explica esse texto. A fidelidade pronominal exige atenção no substituir o nome por pronome, pois este adota a preposição que o nome teria se estivesse no seu lugar. O cuidado deve existir quando a substituição é feita por um pronome oblíquo ou por um pronome relativo. A renominação, exposta em videoaulas da sintagramática e da redação por recomposição, explica muito bem isso, né? Vejam bem aqui. Com pronomes pessoais oblíquos. Viste os meninos? Sim, os vi. Esse os representa meninos aqui. O verbo ver está aqui. E aqui está o verbo ver, que rege um complemento sem preposição, introdutor zero. Aqui o pronome oblíquo que representa o introdutor zero é esse o, a, os, as, né? Aqui é os. Precisas do gabarito? Sim, preciso dele. Precisar rege preposição de, está aqui diante desse grupo nominal e no pronominar, no riscar esse nome aqui e colocar o pronome na oração que repete a mensagem, que confirma, a preposição é trazida aqui, preposição de, regência do verbo precisar. Mostraste o modelo ao comprador?
Mostrar-se o modelo, ó, objeto direto, ao comprador, objeto indireto. O verbo mostrar exige dois complementos, um sem preposição, que é este, e outro com preposição a. É interessante, este lhe, o lhe substitui objeto direto ou indireto. Bom, aqui com o lhe substitui os dois. O lhe substitui indireto, significa a ele, a você, né? Então, este lhe pode até fazer combinação, juntar os dois. E este lhe, ele junta os dois. Observem, mostraste o modelo ao comprador? Não lhe mostrei. Esse lhe é objeto indireto e o objeto direto, tá? Um complemento verbal sem preposição, que é o modelo, e esse ao comprador é o lhe. Mas os dois fizeram uma combinação, se juntaram, fizeram uma aglutinação, e aí temos duas palavras aglutinadas. Objeto indireto, que é o lhe, e o direto. Obedeceste ao comandante? Sim, lhe obedeci. O verbo obedecer rege sempre objeto indireto. E o lhe somente fica correto quando ele substitui pessoa e essa pessoa teria a preposição a. Ó, o lhe substitui pessoa comandante e aqui teria a preposição a. Sim, lhe obedeci. O lhe significa a você, a ele. Aqui significa a ele. Então ele está correto, o lhe. Eu lhe vi, está errado. Eu lhe vi. Eu ouvi, eu a vi. Né? Então, porque o verbo ver quer complemento verbal sem preposição, tá? E então, o pronome adequado é o, a, os, as. Entregasse o ofício ao diretor? Entregar o ofício, está aqui presente ainda, ao diretor vamos substituir por lhe. Sim, lhe entreguei o ofício. E aqui nós vamos repetir. Entregasse o ofício ao diretor? Vamos substituir o ofício e repetir ao diretor. Ora, o ofício vai ser com o. Entregasse o ofício ao diretor? Sim, entreguei-o ao diretor. Observação. O pronome oblíquo lhe somente é viável quando substitui uma pessoa e atende a uma regência verbal com preposição a. É aquilo que expliquei a vocês, né? Lhe só é viável e fica correta a sua aplicação quando ele representa uma pessoa e essa pessoa teria a preposição a. Tá? O lhe significa a você, a ele, a ela, etc. Né? Com pronomes relativos. Pronome relativo exige cuidado, gente. Pronome relativo ele tem o regente no lado direito e ele está começando uma oração adnominal. Isso tudo vai ser explicado em aulas especiais, né? Com pronomes relativos. O prédio a que me refiro é alto. Eu me refiro ao prédio. O prédio a que me refiro. Aqui nós temos uma oração, ó, aqui a adnominal que vem aqui, ó. Assim, esta oração aqui é uma oração adjetiva, uma oração adnominal que começa com pronome relativo e aqui está um, tá? 2, 3. Temos duas orações. Aqui um é eu, oculto, refiro é 2, me aqui é 3, tá? Então, e o 3 objeto direto, né? Me reporto, e esse a que é objeto indireto. Mas a verdade é o seguinte, referir-se rege preposição a e essa preposição a é jogada para a esquerda, a preposição a. E este a que é complemento de refiro, porque se eu trouxesse aqui, fizesse uma renominação, o prédio, me refiro ao prédio, só que prédio é o deste verbo. Aqui eu me refiro ao prédio porque este que ele é pronome e introdutor de uma oração adnominal, tá? Introdutor, começador, encabeçador. E começa uma oração adnominal. Pronome relativo tem uma acrobacia imensa, né? Nós vamos ter que estudá-lo bem. Aquele é um político em quem sempre confio. Aquele é um político, oração completa, aqui, 1, 2, 3, predicativo 3. Agora vou determinar
político, com uma oração adnominal que começa com pronome relativo. E o pronome relativo é complemento de uma palavra do lado direito. E essa palavra do lado direito rege a preposição em. Confio em você, confio em jovens. Tá? Então, a preposição é jogada para cá. Mas esse em quem representa político. Um pronome relativo começa uma oração adnominal e representa o nome que é antecedente, que vem antes, que está na oração anterior. Então, aqui nós temos a bivalência do pronome relativo. Começa e representa. Por isso que o pronome relativo é bivalente. A autorização de que dependo ainda não chegou. A autorização ainda não chegou. Olha a oração do verbo principal, chegou, o verbo principal. Mas de que dependo, de que eu dependo, eu é um, dois é dependo, e de que objeto indireto, complemento verbal preposicionado, eu dependo da autorização. Só que a autorização já é termo deste ainda não chegou. Né? Mas aí manda um representante, pronome relativo. O pronome relativo faz as duas coisas. Começa a oração e representa o nome anterior. Esta é a ideia com a qual me afino. Né? Essa é a ideia. Qual ideia? Aquela com a qual me afino. Eu me afino com a ideia, com esta ideia, tá? Muito bem. Está aqui, preposição com regência de afinar, afinar-se com, né? Alguém, tá? Observação. A preposição anteposta ao pronome relativo sempre é regida por uma palavra que está no seu lado direito. Por isso, este representante introdutor sempre forma a ordem indireta. É só a gente recuar, a gente vê, né? Olha a seta, forma a ordem direta, seta da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. A oração adnominal, sim, seria, se fosse cercar isto, é da direita para a esquerda, determina o nome anterior político, a oração adnominal. Mas o pronome relativo é complemento de uma palavra que está no lado direito. E eu sei que esse de que é complemento do verbo depender, porque depender rege preposição de. E lembre-se, preposição é um identificador sintático, a regência é um identificador sintático. Eu sei que esse de que é complemento de. Dependo, porque dependo sempre rege de. Está aqui o de. Bom, com a qual me afino, esse com é regência de afino, tá? Evidente, isso aqui já lemos, só até como vimos anteriormente, o normal é a preposição colocar-se após a palavra que a rege, mas com pronome relativo tal não ocorre. Eu dependo de você, eu confio em você, mas a pessoa em quem confio, a pessoa de que preciso é esta. Quando é pronome relativo, a preposição é jogada para a esquerda. Outras regências. Preferir, prefiro morrer a fazer isso. Vamos, verbos com outras regências. Prefiro morrer a fazer isto. Olha aqui, esse morrer preenche esta lacuna sem preposição, a fazer isso, do que fazer isso. Esta aqui preenche esta lacuna. Lembrar, tá? Lembrei o fato ao diretor. O fato é esta lacuna que preenche e ao diretor preenche esta lacuna com preposição a. Vamos ver mais verbos. Lembrar-se de. Aqui tem um pronome oblíquo, tá? Com pronome oblíquo é pronominal, né? esse verbo, tá? E ali o esquecer-se de. Então, lembrar-se quando tem pronome rege oblíquo, quer um complemento oblíquo e outro com a preposição de, tá? Lembrei-me, está aqui oblíquo, de que tudo estava bem, por sinal em forma de oração desenvolvida. Oração nominal em forma de oração desenvolvida. Está aqui a preposição começando este complemento. Comunicar, tá? Comunicar algo a você. Aqui informar algo a você, certificar algo a vocês todos. E aqui avisar algo a vocês. Comuniquei-lhe que a mercadoria chegou. Comuniquei-o de que a mercadoria chegou. Se o pronome fica complemento verbal sem preposição, que isso aqui representa complemento verbal sem preposição, o outro vai ser com preposição, né?
Bom, aí encerramos. Parabéns a vocês que acompanharam até aqui a regência, o estudo da regência. Não é um estudo agradável, mas se vocês quiserem dominar a nossa língua, ir bem nos concursos, né, escrever bem, escrever dentro do padrão, tem que passar por isto. Olhem, revejam essa fita, essas aulas, esses exemplos, pensem, acompanhem os sintagramas, né, e passem a dominar. Parabéns se vocês estão prontos e estão querendo realmente entender e vão acompanhar, tá? Sucesso para vocês!